Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar a prática de espiritualidade na questão da doença, da morte, das tragédias. Hoje estamos vivendo uma tragédia no Brasil e no mundo, né? Que é por causa dessa doença coronavírus. Então, vamos trabalhar esse conceito de espiritualidade frente à doença que estamos vivendo. Então, há três vertentes: a filosófica, a religiosa e a psicológica. A filosófica fala que a dignidade centrada em decisões existenciais concede a opção por enfrentar e superar o sofrimento, visando uma convivência social. Então, a partir da filosófica, o homem busca, a partir da ciência, compreender a situação existente da tragédia. Compreender a partir da ciência. Já a visão religiosa é a partir do transcendente. Eu busco, a partir da minha fé, a partir da fé que eu tenho no sagrado, superar todos os meus limites em relação à morte, à doença e à tragédia. A fé no sagrado e a busca por apoio religioso diante de situações que estão fora do controle pessoal pode dar às pessoas a possibilidade de ir além de suas limitações pessoais. Deus. Só o sagrado pode dar ao homem força para superar todas as dificuldades que ele vive. Todos nós vivemos dificuldade. E só por meio da fé podemos superar, diz o conceito religioso. O conceito psicológico é a partir da nossa mente. Os psicólogos, a intervenção científica frente ao sofrimento, lança mão de amplo conhecimento sobre o comportamento verbal e a linguagem, permitindo assim a análise complexa da nossa mente. Então, a partir do conceito que está vivendo a humanidade, os psicólogos tentam explicar a realidade a partir do que estamos vivendo. A nossa psique é a menor parte do nosso cérebro, mas é a mais complexa, podemos dizer assim, qualquer coisinha pode levar a pessoa à loucura. Veja um fato pessoal na minha vida. Meu pai, na noite que faleceu, a minha irmã, quando gritou, pai morreu, a minha irmã que estava no outro quarto entrou em parafuso por 24 horas, ficou como louca. Isso a psique dela não estava preparada para ouvir que o pai tinha morrido. Então, a nossa mente é muito fraca. É uma das mais importantes do nosso corpo, mas é muito fraca. Qualquer coisa mal trabalhada, maldita, pode nos levar à loucura. Por isso que a gente vê muita gente doente mental. Por quê? Porque às vezes uma palavra maldita, uma forma de jeito diferente, um susto pode levar a pessoa à loucura. A nossa psique é muito complexa. Então, o conceito filosófico é a ciência que regula, que explica a realidade. O conceito religioso, a partir da nossa fé, conseguimos superar as dores e tragédias que vivemos no nosso dia a dia. E a partir da psicológica, os psicólogos tentam explicar para nós como devemos superar. Então, eu não sou uma ilha isolada, eu vivo no meio de uma sociedade. Os meus sentimentos devem ser expressos de forma equilibrada, dar igual importância a si e ao outro. Isso é o eu. Eu não vivo só. Eu vivo para ouvir, para falar, para dividir com alguém as nossas dificuldades. Mas também eu não vivo só com o outro, eu vivo em uma sociedade. Isso chama-se sociologia. Então eu vivo em uma sociedade. Então eu tenho que saber conviver comigo, com o outro e com a comunidade. Dentro disso eu estou vivendo nos ditames do relacionamento. Isso faz parte da vida do eu, do outro e consigo mesmo. Então a espiritualidade está no sentido religioso, ela mostra cada um de nós podemos superar os nossos limites a partir do campo religioso, a partir do campo psicológico e a partir do campo filosófico.
Por exemplo, quem não acredita em Deus é no campo filosófico. Para quem acredita em Deus é no campo religioso. E para quem acredita muito na ciência, vai ouvir a voz dos psicólogos. Então, essa é a realidade que vivemos hoje. Enfrentar a morte de uma pessoa muito querida precisa de apoio dos seus amigos, dos profissionais, a ponto de a gente conseguir compreender que a morte, a tragédia, faz parte da vida do ser humano, que a gente tem que saber superar, conviver. Não aceitar, que a gente não aceita a morte, mas a gente tem que compreender e superar as tragédias da vida, a doença, a morte. Tá bom? Então vou passar uma atividade para todos vocês. Um abraço.